servidor público concursado, atualmente licenciado e também vereador. O nosso convidado de hoje é conhecido pela sua postura muito combativa aqui na Câmara Municipal de São Paulo. É isso mesmo. Ele que atua principalmente em defesa do funcionalismo público e da educação pública está aqui para conversar com a gente. O nosso convidado de hoje do SampaCast é o vereador Celso Gianazzi. Exigir da prefeitura, do governo, do executivo que desenvolva políticas públicas voltadas ao emprego. Quase 32 bilhões de reais estão guardados, né, rendendo juros de 2,5 bilhões por ano. Então a gente está sempre conectado com essa pauta da luta em defesa da educação pública. Hoje, jovens e adultos, eles querem voltar à escola, querem voltar a estudar, querem ter uma oportunidade, porque é uma cidade com muitos problemas e a gente vai fiscalizar e vai denunciar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Eu sou Daniel Monteiro. Ao meu lado sempre, Hanna Beltrão, minha parceira. Tudo bom, Hanna? Tudo bom, Dani? Olá para você, olá São Paulo, olá para todo mundo que está nos acompanhando. Começa agora mais um SampaCast, que sempre convida personalidades que conhecem de perto, vivem a rotina da maior cidade do país. E hoje a gente tem a honra de receber ele, o vereador Celso Gianazzi. Seja muito bem-vindo, então. Olá, Hanna. Olá, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. Falando também aqui, respondendo um pouco da nossa atuação, nossa trajetória, falando com um cidadão paulistano. Então, prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer é nosso, vereador. Vereador, já começar pelo começo, meio redundante assim, mas o senhor é daqui da capital, né? Daqui da Zona Sul. Como é que foi sua infância, crescer aqui na cidade de São Paulo? Eu sou cidadão paulistano, nasci no Jardim Primavera, fica ali na Zona Sul, extremo sul, perto do Grajaú. Nascido ali, uma família de 4 irmãos, uma região carente da cidade de São Paulo, uma região assim. E nós tivemos desde a nossa infância um incentivo dos nossos pais para que a gente investisse em educação, né? Meus pais não tiveram acesso a uma educação até uma regularidade até uma certa fase, mas eles insistiam muito para que os filhos investissem em educação e seguissem um caminho. Nós tivemos essa vida ali na periferia da cidade de São Paulo. Cresci ali, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei com 11 anos, na época já comecei a trabalhar. Com 14 anos já fui para o Senai, fiz o Senai Ari Torres lá em Santo Amaro. Então nossa vida foi começando desde criança até a nossa adolescência nessa batida ali na região sul. E lá sempre na região sul? Sempre na região sul, sempre ali no Jardim Primavera. E vereador, como paulistano nato, né, você conhece de perto, sempre se interessou em conhecer cada vez mais a cidade. No seu olhar, quais são as principais qualidades, né, de São Paulo e os principais defeitos também? Olha, a cidade de São Paulo é uma cidade complexa, é a maior cidade da América Latina, então a gente tem muitas coisas boas, mas também temos muitas coisas ruins, né? E dentre as coisas boas, a gente tem uma diversidade muito grande, temos equipamentos culturais, temos acesso à cultura, a lazer, né? A cidade propõe, ela expõe disso para a população. E, por outro lado, que é um paradoxo, muitas pessoas não têm acesso a esses equipamentos. Então, é uma disparidade, é uma diferença social muito grande, entre o rico e o pobre há um gap muito grande, né? E assim, então a gente luta muito para que isso seja diminuído. Então, uma cidade com muitos problemas, a gente vê, por exemplo, as pessoas morando aqui debaixo dos viadutos, pessoas passando fome na cidade de São Paulo, né? Por outro lado, a gente vai na Berrini, vai na Paulista, vê uma cidade rica, uma cidade modelo aí na América Latina. A cidade de São Paulo é a cidade mais rica da América Latina, né? Então, o terceiro, quarto maior cidade orçamento. Das oportunidades, né? Também. Com certeza, de emprego. Já foi mais, né? São Paulo já foi uma cidade totalmente industrializada, né? Eu falo, quando era jovem, lá 14, 15 anos, trabalhava numa metalúrgica. E o parque metalúrgico, industrial da cidade de São Paulo era muito grande. A região de Santo Amaro era um grande parque industrial. Hoje, não mais. A gente perdeu um pouco da industrialização da cidade de São Paulo, o Brasil como um todo, mas na cidade de São Paulo. Agora, a gente vive esse paradoxo, né, de uma cidade rica, mas de pessoas passando fome, pessoas
que não conseguem o acesso à educação, à saúde. Então, é um paradoxo grande que a gente precisa resolver. Vai dar trabalho para conseguir resolver, mas eu acredito que é um problema visível a olhos nus. Por exemplo, você citou essa desindustrialização. Nós já tivemos uma entrevista aqui com o vereador Antônio Daná também, que ele cita isso. Vou até fugir do script, mas o senhor puxou uma coisa. Como criar oportunidades para a cidade de São Paulo nesse aspecto? Porque é uma cidade grande, é uma cidade rica. O orçamento para o ano que vem, 2023, na casa dos 96 bilhões de reais. Mas ainda assim a gente consegue ver, a gente tem uma população, de acordo com o censo da cidade, da população de rua, mais de 40 mil pessoas. A gente sabe que é maior, é subestimado esse número. A gente tem precarização do emprego. Como? A pergunta de 1 milhão. Então é uma tarefa, não é uma tarefa fácil, né? Lógico que não é do tamanho do porte de uma cidade de São Paulo, mas a gente tem que exigir da prefeitura, do governo, do executivo, que desenvolva políticas públicas voltadas ao emprego, né? Ao comércio, desenvolver o comércio, desenvolver o pequeno comerciante, desenvolver a pequena indústria na periferia da cidade de São Paulo. Há políticas públicas para que a gente propicie que essas pessoas voltem ao trabalho, tenham oportunidade de trabalho, né? Como eu disse, a desigualdade social, a desigualdade é muito grande na cidade de São Paulo, né? É muito grande. Então, isso traz uma cidade, ocasiona que vai sendo uma cidade violenta, né? Nós temos um índice de violência muito grande na cidade de São Paulo por conta disso, por conta da falta de oportunidades. E com um orçamento desse que você disse, que é verdade mesmo, em torno de 96, 100 bilhões de reais, com caixa da prefeitura nos níveis atuais de quase 1/3 desse valor está guardado, aplicado na instituição financeira. Quase 32 bilhões de reais estão guardados, né, rendendo juros de 2,5 bilhões por ano. Então, não é crível, não é normal uma cidade com tanto dinheiro em caixa e as pessoas passando fome na rua, sem emprego, sem escola, sem o posto de saúde. Então, isso não é. A gente não pode aceitar que isso proceda dessa maneira. Então, agora é um trabalho, a gente tem que cobrar do prefeito, né, que foi eleito para isso, para desenvolver políticas públicas para diminuir essa desigualdade social na cidade. E já pegando esse gancho também, né, já que o senhor tem essa visão, né, de sempre prestar atenção, né, nesses problemas que a cidade precisa resolver, né? São Paulo, que é uma cidade que é muito visada pelos outros estados como cidade modelo, as pessoas realmente olham para cá e muita gente às vezes nem sabe que esses problemas existem. E pensando nisso tudo, como é que começou a sua trajetória para o senhor se tornar vereador, para o senhor ingressar na sua vida política? Qual foi o passo a passo assim na sua trajetória? Primeiro, Hanna, você falou desse atrativo da cidade de São Paulo. Já foi maior, né? A gente, no passado, nós víamos as pessoas vindo muito para São Paulo com essa... de realizar um sonho aqui na cidade de São Paulo, uma cidade cheia de oportunidades, de emprego. Hoje já não é mais assim. As pessoas estão indo embora da cidade de São Paulo. É um êxodo, né, da cidade de São Paulo. Mas, então, como eu disse, comecei lá no Jardim Primavera. Minha trajetória foi numa empresa metalúrgica, trabalhando desde os 11, né, sem o registro, mas 14 anos já registrado na CLT, carteira de trabalho. E aí fui na área técnica, me desenvolvendo na área técnica, fiz o curso de engenharia, me formei em engenharia. Depois... trabalhei 18 anos numa empresa metalúrgica, depois prestei concurso público aqui para a Prefeitura de São Paulo, né, na carreira de auditor fiscal. Passei no concurso já há 24 anos, estou como concursado aqui no município de São Paulo. Aí depois fiz direito, mestrado em direito, na área de direitos humanos. E depois, só que nesse intervalo de 2020 em diante, eu sempre acompanhei as lutas. Eu tenho um irmão, né? Tenho uma família, somos 4 irmãos, e um dos irmãos é o deputado Carlos Janazzi, que foi vereador aqui dessa casa de 2000 a 2006, e a gente sempre acompanhou as lutas dele, ajudando no que era possível. Então a gente estava sempre conectado com essa pauta da luta em defesa da educação pública. Então, desde 2000, quando ele era vereador aqui, a gente acompanhando a luta. Então, já foi algo que meio que natural. E com o passar do tempo, na carreira que eu entrei como concursado, eu fui presidente
do sindicato dos auditores fiscais, fui vice-presidente da Federação dos Fiscais do Brasil, né, dos fiscais municipais do Brasil. Então a gente já foi tendo aquela atuação política, aqui como colaborando com o mandato do deputado, com o vereador e depois deputado Carlos Janazzi, e também fazendo a nossa atuação sindical. Então fui presidente do sindicato por 3 mandatos, 6 anos fazendo essa atuação, e aí é quase que natural, né? Uma aclamação para que você é arrastado para vir para a luta, né? Para fortalecer essa luta em defesa do serviço público. Eu sou servidor público, e em defesa da educação pública. Então, mais ou menos assim que a gente chegou até a Câmara Municipal. Então, quando você entrou aqui na Câmara em 2019, né? O ambiente não foi tão estranho, né? Ou foi? Como é que foi essa sua adaptação, essa chegada de fato a uma cadeira de vereador? A gente tem o dia a dia, a gente acompanha o dia a dia, acompanha o plenário, acompanha o trabalho parlamentar na rua, né? nas comunidades, nas escolas, mas é diferente de você ser a pessoa que está lá, é você que vai participar das comissões, você vai participar do plenário, você vai votar, é diferente. Então, a gente tem uma noção, obviamente tem uma noção, essa experiência desses anos todos, mas quando você assume aquela posição, é diferente. O que mais te impactou assim? É diferente que você tem que estar ali, você tem que se posicionar, as coisas acontecem, muitas vezes acontecem de forma imprevisível, você tem que ter a solução ali, você tem que atuar, você tem que, na verdade, você sai da postura de um colaborador para a postura do ser ativo. Você tem que estar ali. Você é na verdade, você... O ator mesmo. É o ator. Você que está ali. É diferente. Então, impacta é que você tem mais responsabilidade, né? Acaba tendo muito mais responsabilidade. Você é visto ali, você é cobrado. A sua figura está sendo cobrada ali o tempo inteiro. Como na assessoria, como você está acompanhando, não é você. É um coletivo todo, mas... A responsabilidade não é toda sua, né? Quando você está ali vivendo. E durante esses anos, vereador, quais foram, né, os projetos? Se tem algum que lhe chama mais atenção, que você tem atuado, que você queira citar, assim, projetos de lei, trabalhos que você tem feito aqui na casa que marcaram a sua trajetória? Olha, nós temos vários projetos apresentados, a gente luta muito em defesa da educação pública, da educação de qualidade, uma educação inclusiva, porque a gente vive numa cidade que tem uma rede municipal, a maior rede municipal do Brasil, mas infelizmente, por exemplo, a gente não tem uma educação inclusiva na cidade de São Paulo. Então a gente vê muitas escolas sem a possibilidade do acesso às crianças com deficiência. E é muito triste você percorrer a cidade, brigar para que as pessoas com deficiência, as crianças com deficiência possam acessar o equipamento público, uma escola. Então, essa é uma grande luta das crianças com deficiência. Eu, inclusive, tem um projeto que apresentei, está tramitando aqui no Estado. O deputado Carlos Janazzi apresentou essa mesma lei, esse mesmo projeto já é lei no Estado. Então, uma sala que tem criança com deficiência, ela tem um número reduzido de alunos. Ela não pode estar uma sala de 40, 50 alunos. Ela tem um número máximo de 20 alunos, para que o professor ele possa trabalhar com os alunos, trabalhar com a deficiência dessa criança que tem uma sala que tem uma criança com deficiência, porque o aspecto pedagógico muda muito. Né? Esse trabalho é diferenciado. Então, apresentei esse projeto que está tramitando, é um projeto muito importante para que a gente tenha a educação inclusiva de fato. E também que a gente roda as 13 DREs, né, de diretorias regionais de ensino, a cidade inteira, na verdade. E muitas delas, quase todas, estão com um problema, já não é de hoje, é um problema crônico, do fechamento das salas da educação de jovens e adultos. Então, nós temos muitos jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar na fase da vida que deveriam estudar. Na verdade, não tem uma fase correta, né? Mas até a fase apropriada, eles não tiveram por diversos motivos, cada um com o seu motivo. Não puderam, tiveram que trabalhar, cada um teve o seu motivo. E hoje, jovens e adultos, eles querem voltar à escola, querem voltar a estudar, querem ter uma oportunidade. Porque eles querem, inclusive,
poder exercer a sua cidadania, né, através da educação. Sim. Né? Como dizia Paulo Freire, né, que a educação ela não transforma o mundo, ela muda as pessoas, e as pessoas, elas mudam, elas transformam o mundo, as pessoas que vão transformar o mundo. Então, nós temos na cidade de São Paulo um índice de analfabetismo, pessoas em situação de analfabetismo muito grande, mas muito grande mesmo. E o que acontece é que os governos, né, os sucessivos governos estão passando, especificamente esse, com mais intensidade, ele tem fechado essas salas, eles têm negado o acesso à educação desses jovens e adultos que querem voltar a estudar. Então, a gente tem uma atuação muito forte, é uma pauta que a gente quer muito realizar, né, porque dá a possibilidade desses jovens e adultos poderem ter acesso à educação, acesso à cidadania. Que é fundamental, no fim das contas. Nesse sentido, vereador, o senhor que percorre a cidade, passa pelas diretoras e tem essa atuação forte na educação, quanto a pandemia impactou parte dessa geração que está na escola? Quais os reflexos desse gap, de ter que estudar em casa, em cima da hora, e toda essa adaptação? Inclusive, também os professores que não tiveram uma capacitação para lidar com as novas tecnologias, lidar com essa situação. Quais os impactos o senhor vê hoje e como tentar contornar para que essa geração não seja, como algumas pessoas até dizem, uma geração perdida? Na verdade, não é uma geração perdida, mas foi uma tragédia, né? Sim. Como a pandemia em si foi uma tragédia, como os governos atuaram com a pandemia, né? Alguns de forma negacionista, outros com condições de fazer algo melhor não fizeram. No caso da educação, nós tivemos a periferia da cidade de São Paulo, todas as regiões da periferia, muitas crianças, a maioria, não tiveram acesso, não tem acesso à internet. A aula remota foi para poucos, mas para muito poucos mesmo. Então, e a prefeitura poderia ter feito mais, ela podia ter feito um trabalho, né, de acompanhamento dessas crianças, né, de enviado pessoas para as casas, os territórios dessas crianças que ficaram abandonadas. A prefeitura fez uma compra de equipamentos de tablet para entregar às crianças, mas o tablet que não funcionava, porque não tinha internet. Então, muitas regiões, eu mesmo visitei várias regiões com celular, você não tinha sinal do celular. Então, tem o problema das antenas, mas tem um problema da política que foi instituída, que não foi uma política eficiente, não foi uma política correta de acompanhamento. É óbvio que a gente teria uma perda com a pandemia, sim, né? É óbvio. Mas a gente podia ter mitigado esse impacto negativo, né, que foi a pandemia na rede municipal, na vida dessas crianças, fazendo acompanhamento, trazendo matérias relacionadas à Covid, inclusive, não é ensinar matemática, geografia, não. Algo voltado exatamente para a Covid, relacionado com isso, porque foi trágico. E as crianças com deficiência, aí voltam de novo nas crianças com deficiência. Elas foram totalmente abandonadas nas escolas com a pandemia. Foi feito um material que foi entregue na casa das crianças, dos alunos, mas não tinha nada específico para as crianças com deficiência. Elas foram invisibilizadas totalmente com a pandemia. E agora a gente tem um desafio muito grande, né, de recuperar, de trazer, de acelerar o aprendizado dessas crianças, né? Então, e elas voltam. A gente tem acompanhado os relatos dos educadores e educadoras, elas voltam diferentes, né? Porque elas ficaram um ano e meio, quase 2 nas suas residências, perderam um pouco daquele contato com as outras crianças, e isso traz um impacto. Elas têm uma ansiedade quando estão na sala de aula. Então nem acostumadas mais a estar naquele ambiente com tanta criança, né? Já era um problema. E para as educadoras e educadoras, o problema também foi cruel, porque elas continuaram trabalhando muito mais, mas muito mais, porque com o celular na mão, ela tinha que ter contato com os pais. E o pai, por exemplo, sai de manhã para trabalhar, ele leva o celular embora, ele só volta à noite, e à noite era a hora de ele falar com a professora, para ver qual a tarefa para o filho dele que tinha. Então, elas... Você já passou do horário pedagógico. Exatamente, Daniel. E elas trabalharam muito. E aí você teve outro paradoxo, porque elas não pararam de trabalhar. E aí o que aconteceu? Elas foram, o servidor público municipal, todos os servidores do Brasil, mas a gente está falando aqui do município de São Paulo, a gente tem as nossas evoluções, quinquênios, sexta partes, que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, eles foram congelados com a pandemia, como se a gente não estivesse trabalhando.
É como se você falou, você não está trabalhando, esse período vai ficar congelado, você não vai evoluir na carreira nesses 2 anos, né, na verdade de maio de 2020 a dezembro de 2021. Então foi uma crueldade com os servidores públicos. Foram descongelados esse tempo para a segurança pública, né, e para os trabalhadores da saúde, mas os demais não, porque eles alegam que os trabalhadores da segurança pública e os trabalhadores da saúde, eles estiveram na linha de frente do combate ao Covid. Mas os outros servidores continuaram trabalhando, e trabalhando muito mais, como esse exemplo que eu dei, Daniel. É justo para esses servidores, mas também é justo para os outros que continuaram. Então, inclusive, tem essa luta aqui, um projeto também para descongelar de todos os servidores, porque o coletor de resíduos, o coletor de lixo, ele trabalhou o tempo inteiro, ele não deixou de trabalhar, ele foi congelado nesse período. Então, é uma crueldade total, né, com as pessoas. E aí, você volta para o aspecto econômico-financeiro da cidade, a cidade não teve problema econômico-financeiro, não teve. Ao contrário, a arrecadação continua aumentando. Assim, a gente vive a melhor situação econômica-financeira dos últimos 50 anos na cidade de São Paulo. E o senhor, sendo um vereador da oposição, como é que é a sua relação com a prefeitura e qual é a importância também, né, de lados opostos dialogarem, de trabalharem em conjunto? Como é que funciona? Olha, a atividade principal de um vereador deveria ser, e se não for, está errado o vereador, é de ser um fiscal do executivo, né? O legislativo fiscalizando o executivo. Nós somos da oposição, sou do PSOL, e a gente encontra os problemas e tem que denunciar os problemas que a gente vê na cidade de São Paulo e cobrar providências do executivo. É essa a nossa função. Então, obviamente, a gente faz isso diariamente, né? A gente vê vários problemas. Onde é possível a gente elogiar uma ação da prefeitura, a gente vai elogiar. Agora, a gente vê muitos problemas, mas uma cidade com muitos problemas, e a gente vai fiscalizar e vai denunciar. E a gente, com o executivo, a gente não tem uma boa resposta, um bom diálogo, né? Então, eles não vê a oposição aqui, não tem um bom diálogo. Por exemplo, o atual prefeito, até hoje, nunca atendeu a bancada do PSOL, nunca fez uma reunião com a bancada do PSOL. Nós pedimos, quando ele foi eleito, mas não tem uma reunião para ser algo amigável, algo republicano, porque nós aqui, a gente tem, a casa é uma casa de pluralismo de ideias, não tem inimigos, nós temos adversários. Né? Então, e quando está falando da política pública, a gente está reclamando da política pública, é para a cidade, não é para o vereador, não é para a bancada do partido. Então, é uma pena que isso aconteça, eu espero que isso vá melhorando com o tempo, né? A gente está 1 ano e meio já, quase 2 anos desse governo, mas espero que vá melhorando esse diálogo para que o governo, o executivo, ouça, né, essas demandas da população e consiga dialogar, consiga implementar algumas medidas, né? Não é só a base do governo. Então, a oposição tem esse papel. Agora, a gente tem essa dificuldade, Hanna, do relacionamento com o atual prefeito. Sim. Nesse sentido, o senhor até falou que a casa ela é muito plural, né? Ela tem vereadores de diferentes pautas, diferentes vertentes. Até para os nossos ouvintes, espectadores entenderem, como é que é o diálogo com vereadores de visões políticas tão distintas e o quanto também esse debate é essencial para a democracia, esse republicanismo que existe aqui dentro? Eu disse, né, que é uma casa de pluralismo de... Pluralismo ficou difícil, trava-língua. São ideias plurais, mas não são inimigos. Aqui a gente não se pode ter inimigos, né? Não deveria, pelo menos. Então a gente diverge das ideias. Muitos dos vereadores se propõem a ouvir, a debater em alto nível. Infelizmente, né, isso não é só aqui na Câmara Municipal, é no Brasil inteiro. Infelizmente, a gente vive um momento do Brasil de polarização. Então, alguns parlamentares, assim, com aspectos até negacionistas, né? E aí começa uma polarização mais acentuada, né? Assim, e aí foge do padrão, foge da normalidade, foge da coisa republicana. Isso não é bom, né? Não é bom para a democracia. Que eu volto a dizer que não é uma casa de inimigos, é uma casa de pessoas que têm ideias diferentes e vão debater. Né? Ganha a democracia, ganha no voto. Porque, no fim das contas, assim,
todos estão prezando por uma melhoria da sociedade em todos os aspectos, cada um com o seu ponto de vista, no fim. Com certeza. Então, mas no geral, o relacionamento é bom, né? A gente tem um bom diálogo com os vereadores da base, de partidos de direita, de partidos de centro, então consegue dialogar bem aqui. E é isso. A gente vai continuar falando, né, sobre a sua atuação aqui na Câmara, conversando sobre vários assuntos também, mas a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente retoma com o vereador Celso Janazzi. Dani, o programa tá demais hoje, né? Nossa, tá sensacional, Rani. Se você quiser mandar sugestões, é só apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela. Nos vemos em breve, hein? Tchau. Até mais. Que são pautas importantíssimas que a gente precisava debater aqui na casa. Na verdade, se tiver 2, 3 pessoas, tinha que abrir a sala de aula. Estou falando da cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, uma situação desse nível. Quando o serviço público, a gente tem um serviço público de qualidade, quem ganha é a população. Estamos de volta com o SampaCast. O nosso convidado hoje é o vereador Celso Janazzi. Vereador, voltando aqui um pouco também para a sua atuação na Câmara, o senhor é responsável pela sugestão, pela criação de diversos conselhos. Eu vou ler até aqui alguns para não errar. O Conselho de Defesa Conselho Mirim, de Defesa do Hospital do Servidor Público Municipal, de Educação Infantil, entre outros. Dialoga muito com essa sua pauta de estar próximo da sociedade, de ouvir o funcionalismo público. Qual que é a importância desses conselhos e principalmente de trazer a sociedade civil para dentro da Câmara para ser ouvida de forma efetiva através desses conselhos? Daniel, a gente, desde a nossa concepção, na verdade, dado o mandato do deputado Carlos Janazzi, com a professora Luciane Cavalcante, a gente sempre acreditou na política como um instrumento, uma ferramenta de intervenção social. E a gente, para fazer algo eficiente, a gente precisava ouvir a população. A política sendo feita da base para cima, não de cima para baixo. A gente sempre acreditou nisso. Então, quando nós chegamos aqui à Câmara Municipal, e nós tínhamos junto com a gente a professora, a supervisora da rede, Luciane Cavalcante, veio essa ideia de trazer para casa, dentro do nosso mandato, esses conselhos. Conselho Mirim, Conselho da EJA, o Conselho do Hospital do Servidor Público Municipal, o Conselho de Educação Infantil, que são pautas importantíssimas que a gente precisava debater aqui na casa, discutir. O Conselho Mirim ocupou essa casa. Assim, os conselhos dentro do mandato são inéditos, né? A gente não teve nenhum exemplo na história da Câmara Municipal de tantos conselhos dentro do mandato. O Conselho Mirim, a gente fez atividades com as crianças aqui na Câmara Municipal, no Salão Nobre da Câmara Municipal, no plenário da Câmara Municipal. Discutimos a LDO, sobre o aspecto, sobre a visão daquelas crianças, o que elas queriam para a cidade. Então, elas participando do processo legislativo, é muito interessante. Então, aqui a Câmara Municipal é uma casa que normalmente a gente vê adultos, né, frequentando a casa. O plenário, só os adultos votando e discutindo. Então, é importante que as crianças já comecem desde jovem. A casa tem a Escola do Parlamento, que é uma iniciativa muito importante aqui, mas a gente traz aí os menores ainda, que é o Conselho Mirim. Então, crianças de 4, 5, 6 anos, discutindo a política pública, a praça, a escola. É muito importante. O Conselho do Hospital do Servidor Público Municipal também, que é importante, que a gente tem um problema gravíssimo, nós temos quase 200 mil servidores públicos, temos um hospital que foi abandonado, foi precarizado por muito tempo aqui na cidade de São Paulo. Então, eu acho que eu sou o vereador que mais diligenciou o Hospital do Servidor Público Municipal desde quando eu entrei aqui, por ser servidor público, né? Sim. Então, a gente já conhecia essa realidade do hospital, a precariedade. Então, nós atuamos muito ali, trouxemos os trabalhadores, os servidores que utilizam do hospital para trazer as demandas, as necessidades, as urgências que a gente tem lá. E dentre essas urgências, hoje, a Central 156 do Hospital do Servidor Público Municipal é o pior problema, é o maior gargalo que a gente tem lá, maior reclamação, porque um servidor, uma professora, por exemplo, ela fica 1, 2, 3, 5 semanas tentando ligar para marcar uma consulta e não consegue. Então, ela deixa... É essencial, né? Daniel, porque você está na sala de aula, você vai entrar... A marcação de consultas começa às 7 horas, Hanna. Aí a professora vai entrar na aula às 7 horas.
ela não consegue nem marcar, porque quando ela deu intervalo de uma aula para outra, já não tem mais vagas. Ela fica meses tentando marcar uma consulta e não consegue. Então, é uma precariedade. Então, nós trouxemos os conselhos, discutimos os problemas que, de fato, acontecem. E depois alguns nós, por exemplo, para ser bem mais didático, nós temos aqui o Conselho de Inclusão, que trata da questão das crianças com deficiência na escola. E havia um projeto aqui na Câmara Municipal aumentando a licença paternidade para os servidores públicos que tenham filhos com deficiência. Esse Conselho de Inclusão que a gente faz as reuniões mensais, ele viu essa possibilidade de, para os pais, servidores públicos que tiverem filhos com deficiência, tanto adotivo como biológico, eles propuseram uma licença paternidade de 3 meses. E a gente levou essa discussão, fez essa discussão, levou para casa, apresentou um projeto, colocou na emenda de um projeto do governo e, na época, o prefeito Bruno Covas, e foi aprovada e hoje é lei na cidade de São Paulo. Uma iniciativa, uma ideia vinda dessa discussão com o Conselho de Inclusão é lei na cidade de São Paulo. Então, na cidade de São Paulo, é a única cidade do Brasil que tem licença paternidade para pais, para servidores públicos, né? Que tenham filhos com deficiência, tanto adotivos como biológicos. Nossa, isso mostra a gente estava até também em uma outra entrevista com o vereador Donato, falando da importância da população ver de fato que a voz dela foi ouvida. Às vezes não dá para atender todas as demandas, mas esse é um exemplo muito claro de que sim, a população é ouvida e é possível a atuação popular fazer diferença na política pública, né? Com certeza. Isso foi possível através dos conselhos, né? Não só dos conselhos. O conselho é importantíssimo, mas a população participando sempre é bom. A população deve participar, né? Não é um direito, é um dever. Tem que participar, tem que cobrar a atuação, tem que acompanhar a Câmara Municipal, os 55 vereadores, ver o que ele está propondo para a cidade, né? Efetivamente, ele está trabalhando por uma cidade melhor, para uma cidade que tem uma política pública voltada às pessoas que mais precisam ou não. Se ele não está, ele precisa sair daqui, não pode estar aqui. Então, é importante a população participar. Vereador, em 2020, o senhor lutou contra o fechamento de turmas do EJA e também contra o corte de bolsas do movimento de monitores, né, na verdade, do movimento de alfabetização de jovens e adultos. Queria que o senhor falasse qual é a importância do investimento e também a atenção à educação, principalmente durante períodos críticos, né, já que a gente está falando de 2020, período do comecinho da pandemia, situação muito crítica, onde a crise se instalou, né, não só em São Paulo como no Brasil, e em relação também ao fortalecimento do funcionalismo público, como, por exemplo, o SUS. Olha, Hanna, 2020, como nós falamos anteriormente, foi uma catástrofe aqui na cidade de São Paulo, né, sobre todos os aspectos. E em relação à EJA e o MOVA, os dois segmentos aí dos jovens e adultos, né, nós tivemos... A EJA, sistematicamente, eles estão diminuindo o número de salas, né? Até hoje, até 2020, estamos no final de 2022, e ele está com, parece um projeto do governo de não ter mais educação de jovens e adultos, negando o acesso à educação, um direito constitucional desses cidadãos e cidadãs, né, à educação, fechando salas de aula. Então, em muitas escolas, Daniel e Hanna, a prefeitura exige que tenha, por exemplo, no mínimo 40 pessoas para abrir uma sala de aula. Na verdade, se tiver 2, 3 pessoas, tinha que abrir a sala de aula. Então, a prefeitura criou uma normatização e, na verdade, o que ela faz é cercear o direito à educação desses jovens e adultos. O MOVA também, em 2020, nós precisamos fazer uma atuação aqui no plenário, porque o prefeito cortou, né, o subsídio que dava para os monitores, né, que eles têm um trabalho voluntário, mas remunerado. E os jovens e adultos ficaram sem poder ter acesso ao básico, porque já tem a dificuldade. Eles já não tinham acesso à internet, celular. Imagina, uma pessoa em situação de analfabetismo, ela precisa do educador próximo dela. Não é através do celular que ela vai ter acesso a nenhum equipamento educacional na cidade de São Paulo. Então, nós fizemos essa intervenção, conseguimos retomar o pagamento aqui dos monitores do MOVA. Agora, a luta da EJA é uma luta permanente, a gente está em luta ainda hoje,
vamos exigir. Eu fui até o Ministério Público, inclusive, levamos esse problema para o Ministério Público, porque é inconcebível cidade que aumenta o número de pessoas em situação de analfabetismo, jovens e adultos, né, na situação que nós estamos, e não a prefeitura, uma prefeitura rica, né, uma cidade rica como São Paulo, não oferecer essa possibilidade de ensino, né, para essas pessoas. Nesse sentido, vereador, o senhor já apontou problemas na educação da EJA, educação de jovens e adultos. A gente falou um pouco sobre educação no período da pandemia e tal, mas quais são outros problemas na área da educação que o senhor identifica, que o senhor apontaria? Assim, talvez infraestrutura de escola, quantidade de professores, assim, esse mapeamento da educação, qual é o principal déficit que o senhor enxerga hoje, além dos pontos que já foram tocados? Olha, nós temos muitos pontos, né? A infraestrutura da rede municipal, das escolas municipais, primeiro que a gente tem um número acentuado da rede indireta de atendimento. É um problema gravíssimo na cidade de São Paulo, da educação infantil, das creches, né, conveniadas. Então, 94% já da rede já está quase todo conveniado. São poucas escolas, poucas unidades da rede direta de atendimento da educação infantil, a maioria sendo conveniadas. Um problema grave disso aí é que a rede conveniada, a educador, eles têm um salário menor, não tem jornada de formação, eles não podem ter a jornada específica para se aperfeiçoar a formação. A qualidade dos prédios das conveniadas, a estrutura é muito ruim para as professoras e para as crianças também. Não, muitas delas não têm, no mínimo, não tem um parquinho, não tem um espaço de lazer, não tem um espaço para tomar sol, a criança. E isso tem sido a grande parte da rede, a rede indireta, né, a rede conveniada, ocupa a grande parte da rede municipal. Enquanto a rede direta de atendimento, onde você tem uma valorização maior, você tem uma remuneração melhor, você tem uma jornada de formação, você tem uma qualidade maior, né, no trabalho pedagógico dessas educadoras. São as educadoras da rede conveniada, elas são exploradas. Elas são trabalhadoras que vivem exploradas. E muitas delas, muitas vezes a gente tem o corte do convênio, elas ficam sem receber os seus salários, 13º, férias, é um problema gravíssimo. Esse é um problema. O problema da infraestrutura das escolas, muitas escolas precisando de reformas, a gente tem na cidade de São Paulo. Eu cito um caso que é um caso tão grave que eu posso falar, inclusive hoje, que não foi resolvido. Nós estamos há 2 anos reclamando de um problema. Tem aqui o Céu Perus, um elevador, quebrou um elevador do Céu Perus, com 3 andares, o Céu Perus. As crianças com deficiência, para ter acesso ao segundo, terceiro andar, elas não conseguiam ter acesso em 2020, quando quebrou esse elevador. O que aconteceu? A prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, para resolver o problema, transferiu todas as crianças para unidades escolares diversas, longe de suas residências, e assim que ela resolveu o problema, não consertou o elevador até hoje não consertou o elevador. E tem professores lá, tem um professor nessa unidade, por exemplo, que ele estava desde 2020, ele tem deficiência, ele não consegue, ele anda com muletas. Os alunos carregam esse professor na escada de manhã e ele fica lá na parte de manhã, leva a marmita dele e fica, não pode descer. Olha assim, eu estou falando da cidade de São Paulo, cidade mais rica da América Latina, uma situação desse nível. Então, eu já acionei o Tribunal de Contas do município, o Ministério Público, cobramos do prefeito, até agora nada foi feito. Então, você vê que nós temos muitos problemas de estrutura, é um problema estrutural. Né? Escolas que chovem dentro, escolas que têm rachadores, tem muitos problemas estruturais na rede municipal. Agora, o déficit de professores é absurdo. Há um déficit muito grande de professores. A gente luta aqui para que tenha mais concursos públicos. A gente está, inclusive agora, nesse momento, debatendo um projeto para aumentar o número de cargos aqui na educação infantil, mas ainda esse número está aquém da necessidade que nós temos. Então, a gente precisa de uma política séria, de uma política de reverter essa terceirização acentuada que nós temos, de, aos poucos, trazendo tudo para a rede direta, concurso público, valorização, porque quando você tem a rede direta de atendimento, sem as conveniadas, sem os contratos, você tem uma possibilidade de uma relação maior das educadoras com a criança, e essa relação
contínua, permanente, interfere muito no aspecto pedagógico das crianças, né, do aprendizado dessas crianças. Então, esse é um problema que a gente precisa enfrentar e resolver aqui na cidade de São Paulo. E o senhor também criou, né, pensando em tudo isso, sempre voltado para pautas, né, de educação, o senhor criou o cursinho para concursos públicos aqui na Câmara Municipal. Como foi o processo da criação dessa ideia e quem ajudou você também a colocar em prática? Bom, a gente precisa de concursos públicos aqui na cidade de São Paulo. Tem muitas pessoas, mas muitas pessoas querendo prestar os concursos públicos. E as pessoas, a gente vive numa cidade com aquela desigualdade social muito grande, e pessoas desempregadas, pessoas não têm dinheiro para pagar um cursinho. Então, quando elas enxergam a oportunidade de fazer um cursinho com professores que são pedidos no concurso, a bibliografia deles é pedida. Na verdade, nós não criamos esse cursinho. Na verdade, esse cursinho, quem começou a ideia inicial foi do professor deputado Carlos Janazzi, enquanto era vereador aqui na Câmara Municipal, nos anos 2000. Ali já começou esse cursinho. E aí, sempre que tinha concurso público, ele se dispunha gratuitamente, 100% gratuitamente, a lecionar. Ele é mestre, doutor em educação, e aí trazia autores de livros que caem no concurso, ele mesmo fazia parte da legislação, como ele é diretor licenciado da rede municipal. E aí começou em 2020 e isso foi caminhando. Nesse caminhar veio a professora e supervisora da rede municipal, Luciane Cavalcante, que ela é uma grande... na verdade, atualmente, ela está organizando esse cursinho. São aulas maravilhosas. Nós trouxemos agora autores como Miguel Arroio, Vitor Paro, vários deles são autores que caem no concurso para dar aula aqui. Então, as pessoas que têm acesso a uma aula, depois tirar dúvidas com esses professores, assim, as aulas têm sido muito positivas. Assim, nós temos quase 10 mil pessoas inscritas nesse cursinho. 10 mil pessoas. Bastante. Caramba, é muita gente. É muita gente, assim, o feedback, o retorno dessas pessoas é muito legal, nos motiva a continuar fazendo isso. Então, o deputado Carlos Janazzi trouxe essa ideia, desenvolveu, ele está aqui, inclusive ele participa com a gente nesse cursinho agora, já deu as aulas iniciais, mas é gratificante para a gente ver que essas pessoas estão com um cursinho, com uma formação crítica, né? Na verdade que é isso, que elas vão ingressar na rede, para ingressar na rede para lutar por uma educação pública de qualidade. Isso é motivador para nós, né? Que a gente vai ter um futuro melhor aqui na rede municipal. Muito legal. O senhor falou de pautas de educação, o senhor falou bastante sobre pautas relacionadas a pessoas com deficiência, também na área da educação. O seu trabalho com funcionalismo público, né? Em defesa dos servidores públicos, tudo isso mostra uma postura muito combativa. O senhor tem se destacado aqui, tanto que o senhor é o primeiro vereador do PSOL a assumir a vice-presidência de uma comissão permanente aqui da casa. Como o senhor se sente com tudo isso, carregando essas pautas, tendo esse destaque, de certa forma conseguindo esse reconhecimento de integrar a uma comissão permanente? E como o senhor lida com essa responsabilidade também? Olha, Daniel, assim, as demandas são infinitas, né? A gente tem muitos problemas no serviço público. E eu, como servidor público, cheguei até a Câmara Municipal como servidor público, então eu já falei isso por diversas vezes, inclusive na tribuna. Eu estou aqui para defesa do serviço público. Essa é a nossa pauta, defesa do serviço público. E aí a educação pública, saúde, e assistência social, cultura e diversas áreas. Então a gente se dedica ao máximo para ter isso. Porque quando o serviço público, a gente tem um serviço público de qualidade, quem ganha é a população. Porque eu acredito muito no serviço público combatendo um pouco da desigualdade que a gente tem na cidade. Não é a iniciativa privada que vai combater, que vai diminuir essas desigualdades. É o serviço público que chega até a ponta da periferia. Então, a gente luta muito por isso. Tem um problema que é gravíssimo, que a gente levantou aqui, estão levantando, que nós tivemos, final de 2021, a reforma da Previdência aqui dos servidores municipais, que foi um absurdo completo, um massacre com os servidores. Eu, inclusive, tomei bomba de gás lacrimogêneo lá fora, estava com os servidores. Saí do plenário para conversar com os servidores.
e jogaram bombas na gente, eu, inclusive em mim, porque assim, houve uma crueldade, um crime que foi cometido com os servidores públicos, e assim, são vários aspectos, mas a gente, o prefeito Ricardo Nunes encaminhou aqui para a Câmara um confisco de aposentadorias e pensões. Então, a pessoa que ganha um salário mínimo, R$ 1.500, R$ 1.800, ela vai ter que contribuir com a Previdência. Ela contribuiu a vida toda com a Previdência. Ela tinha deixado de contribuir quando se aposentou. Ela só contribuía a partir do teto do regime geral da Previdência. E com essa reforma da Previdência, ela voltou a contribuir novamente. Então, é muito cruel. As pessoas relatam para a gente, relatam muito. Olha, eu não tenho dinheiro para comprar meu remédio, eu não tenho dinheiro para comprar alimento, porque eu tive um corte de salário. Sim. Eu tive uma redução de salário, me aposentei, eu recolhi a Previdência a vida inteira e agora eu fui recortado. Então, 14%. 14%. Então, nós tivemos isso também no Estado, na Assembleia Legislativa teve uma reforma da Previdência lá, e lá eles conseguiram revogar agora, mês passado, o confisco. O próprio deputado Carlos Janazzi apresentou um PDL para revogar, aí houve um acordo de todos os deputados, apresentaram um projeto e revogou. A gente está com essa luta aqui para revogar o confisco. A gente tem a cidade de São Paulo, rica, 32 bilhões de reais em caixa, 96 bilhões de orçamento, tem condições de desonerar esses aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do regime geral. Não estamos falando em grandes salários, então só dessas pessoas que ganham abaixo do teto do regime geral. Então, a gente é uma pauta, está aqui o PDL 92, que a gente tem tramitando aqui na Câmara Municipal, uma luta que eu vou levar adiante até as últimas consequências. A gente tem que reverter isso aqui também. E a questão que você falou, Daniel, da Comissão Permanente aqui de Educação, é um embate que se faz. As comissões, é importante a participação do vereador nas comissões. De fato, é inédito para nós do PSOL, é o primeiro parlamentar que ocupa uma vice-presidência de uma comissão permanente. Sim, e é da educação, é da área que a gente atua, da área específica que a gente luta. Então, para nós, é uma responsabilidade muito grande, né, de estar nessa vice-presidência. Já conduzia a comissão na ausência, na licença do presidente. Então, é importante que a gente ocupe os espaços, ocupe a presidência de outras comissões também. O pessoal vai crescendo, é um partido que está crescendo, e eu espero que daqui a pouco a gente ocupe até a presidência da casa, né? Nas próximas eleições e nas demais, a gente vai crescendo, e é diverso, é uma rotatividade, é importante isso para a cidade também. Essa alternância democrática, né? Sim. Bom, nosso papo está muito bom, né? Mas a gente já está se encaminhando para o finalzinho do nosso SampaCast. Passa rápido. A gente falou no comecinho que o negócio vai embora. E agora chegou a hora das perguntas ping-pong. É assim, vereador. Perguntou, o senhor responde com o que vem. O que vier de primeira assim na mente, não pode nem pensar muito. Vamos lá. Isso é de cruel, hein? Daí eu sempre falo. Tem uma que é uma pegadinha. A última aí, ela é reflexiva. Qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Parque. Show. Tem algum específico ou não? São os parques. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Gigante. Boa. O gigante não apareceu ainda. Não apareceu ainda. A gente tem, inclusive, que criar uma lista, né? A gente vai ticando, porque cada convidado que senta aqui dá uma resposta diferente. E é muito maravilhoso. Legal. Se você pudesse solucionar um problema para a cidade agora, qual seria? Inclusão. Uma cidade mais inclusiva. Show. E qual é o seu maior sonho para o futuro de São Paulo, sem ser inclusão? Eu sonho com uma cidade mais justa, mais igualitária, onde tenha políticas públicas voltadas para as pessoas. Essa cidade mais justa, mais igualitária, sem tanta desigualdade social. E se você não tivesse nenhuma pedra no caminho para solucionar um problema para a cidade, não tem nenhum impedimento, qual seria? Se eu não tivesse nenhum impedimento para solucionar um problema, qual seria esse problema escolhido para ser solucionado? Estralou o dedo, resolveu. Resolveu. A investir em educação. Na educação. E agora essa é se o senhor pudesse voltar no tempo, lá, para o Celso Janazzi com 20 anos, qual conselho o senhor daria para ele? Lute, invista em educação, né? Participe da vida social,
lute pelos seus direitos. Mas já fazia isso. Escapou pela tangente, vereador. Hein? Vereador, aproveitando, e quais são os seus próximos passos agora, 2023, 2024? Quais são as próximas lutas, demandas, assim, o que esperar do seu mandato agora? Nós temos as lutas que são as lutas permanentes em defesa da educação pública, todas essas em defesa da EJA, do aumento do número de professores na rede municipal, do combate às desigualdades, da melhoria do hospital do servidor público. Essa pauta que eu falei do confisco de aposentadorias e pensões, ela marcou muito a gente apanhou aqui na frente da Câmara Municipal, tomou bombas na frente da Câmara Municipal, machucou muito. E isso a gente quer resolver. Então, esses próximos meses, próximos anos, a gente quer colocar isso como prioridade, meta, né, do nosso mandato. E aí, para 2023, 2024, ouvir um pouco da sociedade, dos servidores públicos, ver se eles querem que a gente continue, se tem um trabalho que a população acredita, né, no trabalho de um vereador. Eu espero que sim, porque a gente tem feito esse debate e mostrando qual é a função do vereador na Câmara Municipal. A função do vereador é de fiscalizar e a população precisa acompanhar. Assim, a democracia se faz através disso. Votar no vereador, votar no parlamentar e acompanhar a atividade dele, acompanhar se ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Senão, ele não pode estar numa casa parlamentar. Então, acho que a população... a gente tem que fazer esse exercício como cidadão, como cidadã, de participar da vida política do nosso país, né, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque aí a gente vai ter parlamentares melhores, parlamentares comprometidos com a cidade, com o estado e com o nosso país. Então, acredito muito nisso. Então, é um processo, né, que a gente precisa caminhar nele para que a gente tenha uma cidade e um país melhor. Gostou do papo, vereador? Muito legal. Vocês estão de parabéns. Vocês falaram no início que era inovador aqui na Câmara Municipal e de fato, a gente está com muitas mudanças, né? E essa daqui é bacana, legal mesmo. Espero voltar aqui, estou à disposição para a gente bater. Então já faça propaganda, já convide. Porque a gente nem precisou convidar. Obrigado, olha que legal. Tá vendo? Arrasamos. Então, vai voltar. É isso aí. Vamos, com certeza. Estou à disposição. Tem muita coisa para falar. Esse tempo que foi disponibilizado aqui para a gente é curto, é muito curto. A gente precisa de mais. Passa rápido, gente. Tem muitas coisas para falar ainda, mas agradeço o convite. Olha, parabéns para vocês pela iniciativa e pelo conteúdo do programa. Obrigada, vereador. Já está convidado para uma segunda rodada. Obrigada, Dani. Bom, é isso. Chegou ao fim mais um SampaCast. Lembrando que semana que vem tem mais. E continuem acompanhando os nossos conteúdos da Rede Câmara, pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo SampaCast. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.